Lá hoje, assim, nós vamos fazer o seguinte, na aula passada a gente deu uma olhada geral na geometria das cônicas e deu para ver que uma cônica é dada por uma equação do segundo grau. Você pegar uma cônica qualquer, é uma equação do segundo grau. Mas a gente tem casos particulares, né, em que a cônica está colocada tipicamente assim para a elipse, né, e a gente tem uma coisa x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, onde esse cara aqui é o A, esse cara daqui é o B, e aqui estão os focos, né? Esse cara aqui é o C. No caso da hipérbole, quando ela está colocada assim, bonitinha, assim, né? Aqui é o A, esse aqui é o B, e aqui está o foco. Aqui estão os focos, né? F1, F2, F1, F2, então esse camarada aqui é o C. E no caso da parábola, a gente tem uma situação assim. Esse daqui é A, na verdade, né? E aí acho que a gente tem... Isso aqui a gente tem x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. E aqui a gente tem, se não me engano, y igual a 1 sobre 4A x2, uma coisa... Podia ter posto C aqui, né? Então a gente tem, vamos dizer, equações canônicas. E se você olhar para um negócio desse, isso é uma elipse. Então, tipicamente, parece que no ensino médio você aprende a olhar para isso e dizer isso é uma elipse, sem saber o que é uma elipse. Mas, vamos dizer, nós, no princípio, devemos saber o que é uma elipse, olhar para isso e dizer isso aqui vai dar uma elipse. Então, agora, também a gente viu na aula passada o seguinte, né, se a gente pegar uma coisa, a gente pega uma equação geral do segundo grau. Esse 2b aqui tem sua razão de ser. Então, pega um bicho desse. Se esse cara daqui não existir, quer dizer, se o b for zero, então, completando o quadrado, a gente obtém uma coisa do tipo, supondo aqui que A e C são não nulos. Quer dizer, A e C. Então, aí você vai ficar com uma coisa assim, AU2 mais C V2 igual a um certo G aqui. Quer dizer, o A vem disso, né? Você pega o x2, o dx, pega mais o que for preciso, transforma isso em A vezes um quadrado, isso aqui é uma mudança de variável, né, que você vai ter, quer dizer, aqui você tem o sistema xy, e aí a gente faz uma mudança de coordenadas desse tipo assim. Quer dizer, aqui vai ter um cara, esqueci agora quem são as constantes, essa aqui tem a ver com o D, a gente pode ver quem são essas constantes aqui, né? Quer dizer, você faz aqui A x2 mais 2 D sobre 2x mais D sobre 2, aliás, D sobre 2A ao quadrado, pegando isso aqui, né? Você faz AX2 mais D sobre 2A vezes X, mais 2 vezes D sobre 2A vezes X, coloca esse cara daqui, então esse cara daqui vai ser o nosso U2, então significa que U vai ser X mais D sobre 2A. Faz a mesma coisa com
com y, né? C, y2 mais 2 vezes E sobre 2C, y mais E sobre 2C ao quadrado, chama isso aqui de V2, e aí você tem V igual a y mais E sobre 2C. Então, se você botar aqui menos D sobre 2A e aqui menos E sobre 2C, quando você pegar aqui o xy, né, o U vai ser o x mais D sobre 2A, e o V vai ser y mais E sobre 2C. E aí, joga todas as constantes para o lado de cá, o F mais o que você precisou aqui, bota nesse G, e você fica com uma equação assim. E, bom, essa equação em U e V, agora você divide aqui por AC, então você vai ter, vamos dizer, divide por G, por A e C, né? Então você vai ter U2 sobre, aliás, desculpa, divide por G primeiro, quer dizer, você vai ficar com U2 dividido por G sobre A, mais V2 dividido por G sobre C igual a 1. E aí, dependendo dos sinais dessas coisas, você tem elipse ou hipérbole. Sendo que nada impede esse G de ser zero. Se ele for zero, significa que você vai ter, se esses caras tiverem o mesmo sinal, você vai ter uma coisa ou sempre positiva ou sempre negativa igual a zero, então vai dar U e V iguais a zero. Então, você teria um ponto. É o caso da elipse, quer dizer, o plano passou pelo vértice do cone. Ainda com G igual a zero, se esses caras tiverem sinais diferentes, você vai ter uma coisa do tipo, né, alfa U mais beta V, alfa U menos beta V, igual a zero. O alfa seria a raiz do A e o beta a raiz do C, quer dizer, raiz do módulo de A, raiz do módulo de C, alguma coisa assim. Isso daqui, para ser zero, são dois fatores, um dos dois tem que ser zero. Então, ou você está nessa reta alfa U mais beta V igual a zero, ou nessa reta alfa U mais beta V igual a zero. Que é então, você tem um par de retas concorrentes, com a mesma inclinação. Corresponde a um caso degenerado de hipérbole também, quer dizer, o plano passou pelo vértice e pegou duas geratrizes do cone. Os casos, bom, se A e C forem zero, é uma equação de reta. Se um dos dois for zero, digamos que o C seja zero, você pega o Y aqui, e você tem o quadrado, você vai ter alguma coisa do tipo V igual a alguma coisa vezes o 2. Ou, se esse for zero, você vai ter U igual a alguma coisa vezes V2. Então, é o caso de parábola. Também pode acontecer você ter uma coisa tipo, vamos dizer, acabar no final com uma coisa do tipo U2 igual a uma constante, ou V2 igual a uma constante. Se essa constante for zero, significa U igual a zero. U igual a zero, reta. U igual a mais ou menos raiz de C, par de retas paralelas. Então, esses são os casos que podem aparecer. Tá legal? Então, no princípio, é esse o nosso catálogo. Então, esse caso está resolvido. Então, agora, vamos pensar assim, que a gente tem o B, né? 2B, XY. Vou apagar isso tudo aqui.
Isso não deve nos assustar muito. A gente fez a equação geral da cônica, a gente tem a ideia da cônica. Então, o que acontece? Se eu tiver uma elipse assim, com um sistema de coordenadas assim, é claro que não vai dar alguma coisa que simplesmente transladar os eixos vai transformar na equação de elipse que eu fiz ali. Então, o que deve ser, mas eu sei que eu posso ter uma elipse assim, então eu teria que ter, para reconhecer a equação, uma coisa assim. Então eu teria que transladar, botar os eixos para cá e rodar. Então tem que ver como é que é isso. Aqui tem um detalhe técnico, que é o seguinte: no caso em que não tinha B, era algebricamente mais ou menos óbvio o que tinha que fazer, e isso dava a translação. No caso em que tem o B, não tem uma maneira natural assim da gente fazer a translação primeiro. Ou pelo menos, até pode dar assim, você fazer uma translação, eliminar alguma coisa, mas acho que aqui, e também o que interessa aqui não vai ser a translação a gente já sabe. Então, a questão é, em vez de fazer a translação, né, botar os eixos aqui e depois rodar, a gente pode pensar assim, a gente roda primeiro e depois faz a translação. O que deve acontecer? Quando a gente rodar e colocar os eixos aqui, esse termo tem que sumir. Então, a estratégia é, vamos rodar os eixos de maneira que esse cara daqui desapareça. Uma vez que ele desaparecer, caiu no caso já conhecido. Então, é isso. Então, estratégia... rodar o sistema de coordenadas. Vou deixar implícito, mas quer dizer, rodar em torno da origem, né? Em torno da origem fixa. Mais uma observaçãozinha. As equações que a gente obtém para as cônicas, elas usam distância. Está na definição de cada uma das cônicas a distância. Então, o fato de a gente ter um sistema de base ortonormal é crucial para que a distância seja dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, ou das diferenças das coordenadas. Então, não é, nesse momento, assim, recomendável a gente procurar uma mudança de base qualquer. Rodar os eixos significa manter base ortonormal e saber que com um sistema de coordenadas de base ortonormal, aquele tipo de equação que a gente obteve vale. Está claro que aquelas equações canônicas que a gente obteve, a hipótese fundamental é que o sistema de coordenadas era de base ortonormal. Não precisava ser horizontal e vertical, isso na verdade nem existe matematicamente. Assim, né? Então, qualquer sistema de base ortonormal daria aquilo. Então, a gente vai rodar para obter um novo sistema de base ortonormal, esperando matar isso aqui. Então, vejamos, a gente vai fazer o quê? A gente tem aqui sistema XY e a gente vai procurar um sistema aqui, o V. Aqui vamos ter uma base ε1, ε2. Bom, a ideia é que a gente tem aqui um certo ângulo, sei lá como vai ser o nome do nosso ângulo, θ, alfa, chamar ele de θ aqui, né? Tá? Um ângulo θ. Então, ε1 vai ser cosseno θ, seno θ, ε2 vai ser
menos seno θ, cosseno θ. A essa altura, eu já não fico mais olhando para cá assim, eu quero o quê? Unitário e ortogonal a esse. Então, o produto escalar está dando zero, são unitários, está bom, né? Então, a gente vai ter que ter um cara escrito, vamos dizer, a gente vai ter que ter um XY igual a U, vamos dizer, XY1, X é 1, mais Y é 2, igual a U, Y1, mais V, Y2. Então, a gente tem que escrever, e a gente precisa substituir aqui na equação. Substituir nessa equação para obter... Qual é o objetivo? É substituir, mudar, obter uma nova equação em U e V. Então, a gente quer obter X em função de U e V e Y em função de U e V. O que a gente obtém aqui? A gente obtém que X, Y é igual a U, cosseno θ, seno θ mais V, menos seno θ, cosseno θ. Escrevendo em termos de base canônica, isso aqui é XY, isso aqui é U vezes isso, mais V vezes isso. Então, a gente tem aqui X igual a U, cosseno θ, menos V, seno θ, e Y igual a U, seno θ, mais V, cosseno θ. E agora a gente pega essas coisas e substitui aqui. Eu vou adotar uma postura meio demonstratória, no seguinte sentido: eu só quero verificar se eu consigo, fazendo isso para algum θ, mostrar que existe algum θ que eu coloco aqui e ele me faz essa equação em U e V não ter o termo em UV, porque aqui vai dar uma equação do segundo grau, né? Quer dizer, aqui a gente vai ter, ó, A vezes U cosseno θ menos V seno θ, mais 2B U cosseno θ menos V seno θ, vezes... eu vou botar isso aqui. Bom, vou botar para cá. U seno θ mais V cosseno θ mais C U seno θ mais V cosseno θ ao quadrado mais coisas igual a zero. Essas coisas vão ser do primeiro grau em U e V. Então, na verdade, eu só quero extrair daqui o termo de U e V, que é do segundo grau. O termo em UV. Né? O termo em U2 e tal, não me interessa. A rigor, eu deveria, vamos dizer, se eu quiser fazer a análise certinha, eu deveria ter analisado com detalhe os casos que eu abordei aqui na situação que não tem isso, para dizer, bom, se for assim é elipse, se for assim é parábola, se for assim é hipérbole, se for assim é duas retas, se for não sei, tá, para ter tudo certinho, saber onde é que vai parar a origem. E aqui agora eu também deveria analisar que equação isso vai virar para eu poder programar isso para entrar com... Vamos dizer, o sonho é o quê? Você entra com esses coeficientes A, B, C, D, E, F, quaisquer.
E o seu programa diz qual é a cônica. Não só diz qual é a cônica, diz onde ela está, bonitinha, né, e desenha. Ainda te diz quem são, onde estão os focos, onde estão as diretrizes e tudo. Repara que tem vamos dizer, a questão fundamental aqui para o desenho é saber onde está a sua cônica e quais são as dimensões dela. Por exemplo, se for uma elipse, você quer botar a elipse toda na tela. Então, você tem que... o seu programa vai ter que saber, no final das contas, onde é que está o centro da sua elipse, qual é o tamanho do eixo maior, qual é o tamanho do eixo menor, para que isso caiba na tela. Para pelo menos, vamos dizer, para pelo menos ele te dizer, ó, sua elipse está aqui, agora se vira, arrasta para o centro, né? É que nem você está lá no Google Maps, você tem que começar com o ponto que você está procurando dentro da tela, depois você se vira com a escala. Então, é essa informação que é relevante. Eu aqui não vou me preocupar em fazer isso, mas suponho que todos nós somos alfabetizados e saberíamos fazer isso se quiséssemos muito ou se nos pagassem bem. De preferência, se quiséssemos muito. Porque às vezes nos pagam bem, mas não o suficiente para a gente entregar o nosso tempo e a nossa alma. Bom, então, vamos olhar para cá e ver o que vai sair daqui. Eu esqueci de um quadrado aqui, né? O que vai sair do segundo grau em UV, né? Então, aqui a gente vai ter menos 2A cosseno θ, seno θ. Vai sair daqui. Bom, daqui mais 2C, botar cosseno θ, seno θ também para ficar... Aliás, acho que eu nem vou botar o cosseno... Não, botar, né? 2A, 2C, cosseno θ, seno θ, e mais... O que vai sair daqui de UV, né? Mais 2B, aí a gente tem cosseno quadrado θ, daqui, menos seno quadrado θ. Isso é o que vai multiplicar o V, se eu não errei aqui, né? Quer dizer, eu peguei aqui o termo em UV, que é menos 2UV cosseno θ, seno θ, que está com o A. Aqui, de novo, menos 2UV, aliás, aqui, mais 2UV, cosseno θ, seno θ, vezes o C. E aqui a gente tem esse com esse, que dá o cosseno quadrado, e esse com esse, que dá o seno quadrado. Eu estou gostando. Eu estou gostando porque eu tenho um seno de 2θ e um cosseno de 2θ aqui. Quer dizer, não está tão... Então, isso daqui vai ter que ser igual a zero. Quer dizer, aqui eu tenho A mais C, duas vezes A mais C. A mais C não, C menos A, né? Duas vezes C menos A. Duas vezes? Não, nem tem duas vezes. É C menos A. Seno de 2θ. Mais 2B cosseno de 2θ igual a zero. Tá? Todo mundo de bem com os algebrismos, a trigonometria? Pode falar que eu... E pode ser que eu tenha errado e você esteja intrigado porque eu errei. Pode explicar de novo a parte do UV, que eu não entendi. Do UV? Bom, o que eu fiz, né? Eu peguei... A minha equação é essa.
Se eu mudar o sistema de coordenadas para U e V, rodeia assim. Então, o cara que era no sistema de base canônica, era x é 1 mais y é 2, ele vai ser U epsilon 1 mais V epsilon 2. Significa o quê? O cara está aqui, né? Meu ponto está aqui, ele não saiu do lugar, só que aqui ele tem coordenadas x, y, e aqui ele tem coordenadas U e V. Quando ele tem coordenadas U e V, é porque ele está sendo escrito como combinação linear de epsilon 1 e epsilon 2. Quando tem coordenadas x, y, ele está sendo escrito assim. Então, esse vetor é o mesmo vetor. Então, vale a igualdade. Se eu escrever no mesmo sistema de coordenadas, né, quer dizer, isso aqui, na verdade, corresponde a dizer o seguinte, ó, eu pego o epsilon 1 e escrevo epsilon 1 igual a cosseno θ é 1, mais seno θ é 2. E aqui corresponde a dizer, o epsilon 2 vai ser menos seno θ é 1, mais cosseno θ é 2. E aí eu tenho duas combinações lineares de E1 e E2, uma de cada lado, os coeficientes têm que ser igualados. E me dá isso aqui. Tá? Não, tudo bem, mas é por via das dúvidas, já que você perguntou, vou explicar tudo do começo. Então, eu obtenho x e y aqui. Você perguntou porque você teve coragem. O outro cara que não entendeu nem isso, não perguntou, estou explicando para ele. Agora, então, se eu tivesse, cara, em coordenadas U e V, o x é dado em termos de U e V assim, o y é dado assim. Aí eu pego e plugo aqui na equação, substituo x pelo meu U, pela minha fórmula em U e V, o y pela minha fórmula em U e V, e aqui de novo o x e o y aqui, nesses termos aqui. Isso aqui eu não vou nem olhar, porque isso aqui vai produzir coisas do primeiro grau em U e V. Eu quero fazer que o termo U vezes V tem que ser zero. Então agora eu extraio daqui, desse quadrado, isso aqui dá esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse. Então, o que tem em UV aqui é 2 vezes U, quer dizer, o menos 2 UV cosseno θ seno θ, multiplicado pelo A. Daqui do C, eu tenho 2 vezes UV seno θ cosseno θ, multiplicado pelo C. E daqui, eu tenho esse com esse, que é UV cosseno quadrado θ, e esse com, aliás, isso, e esse com esse, que é menos UV seno quadrado θ, multiplicado pelo 2b. Então, está aqui. Então, isso tudo está multiplicando o V. O resto não tem termo em UV, tem termo em U2, termo em V2, termo em U, termo em V e termo independente. Então, isso tem que ser zero. Então, moral da história, agora juntando aqui, 2 seno θ cosseno θ é seno de 2θ, cosseno quadrado θ menos seno quadrado θ é cosseno de 2θ, então eu tenho isso aqui. Então, vamos, sei lá o que eu faço aqui. Bom, vou deixar aqui assim, né? Então eu tenho esse cara igual a zero. Bom, eu posso escrever assim, né? A menos C, seno de 2θ, é igual a 2b, cosseno de 2θ. A rigor, o A e C podem ser iguais. Quer dizer, isso aqui pode ser zero. Então, eu não vou tirar tangente de 2θ, porque eu teria que dividir. Agora, o B é diferente de zero, senão eu não estava fazendo isso. Se o B fosse zero, eu não estava fazendo. Então, o B, quer dizer, eu posso escrever o seguinte, A menos C dividido por 2B é igual a cosseno de 2θ sobre seno de 2θ. Isso aqui pode dar qualquer número. E isso daqui é a cotangente de 2θ. Sabe esse negócio de cotangente? Quer dizer,
A cotangente, é 1 sobre a tangente. Então, esse cara daqui aceita qualquer número. Qualquer número que der aqui, eu tenho um ângulo 2θ que faz isso funcionar. E aí eu pego esse ângulo, divido por 2 e eu tenho θ. Então, existe. Sempre eu posso fazer uma rotação que mata o termo em UV. E aí eu caio no caso anterior, que eu já sei que é uma cônica. Então aqui, quer dizer, existe θ, tal que cotangente de 2θ é igual a A menos C sobre 2A. Se A e C forem iguais, bom, aí a cotangente de 2θ vai ser 0, cosseno vai ser 0, é 45 graus. Né? 2θ é 90, né? E o... 2B. Então, como eu não vou ter que programar esse negócio, quem sabe vocês, de repente eu posso pagar um ponto na média, alguma coisa assim, e aí vocês balançam se o sofrimento vai compensar, ou se o prazer, de repente você gosta de programar a beça, né? Fazer um programa que entra com os números A, B, C, D, E, F e cospe tudo, a cônica, o desenho, tudo e tal. Aí você vai ter que cuidar dos detalhes. Esse programa provavelmente, não sei nem se vale a pena passar, porque deve estar pronto em algum lugar na internet. Então, é isso. Então, acabamos de demonstrar o seguinte teorema, né? Esse teorema, se não me engano, é devido ao Fermat. É lá dos primórdios da geometria, 1600 e primeira metade do século XVII. Né, os dois expoentes da coisa eram o Descartes e o Fermat. Se não me engano, é atribuído ao Fermat. Nunca parei para olhar muito, mas escrevi assim, teorema Fermat, 1600 e coisa, vamos dizer, mais ou menos assim, naquela época ainda era comum acontecia um milagre qualquer e ele então era atribuído ao santo do dia, ou alguma coisa assim. Então, Fermat era um dos santos da época, eu estou atribuindo a ele aqui o milagre, pode ser que tenha sido ele mesmo que fez. Tá? Vamos dizer assim, vou escrever, a toda equação do segundo grau AX2 mais 2B XY mais CY2 mais DX mais EY mais F igual a 0, corresponde uma cônica. Vou botar assim, eventualmente degenerada. Os casos degenerados são conjunto vazio, ponto, par de retas, reta e par de retas. Sendo que conjunto vazio e par de retas paralelas, geometricamente, você não obtém com cone, vai ser com cilindro.
Você tem um cone mesmo, não tem nenhum plano que deixe de cortar o cone, nem que corte o cone em retas paralelas, mas no cilindro você tem. O círculo não é propriamente um caso degenerado, é uma elipse com excentricidade zero. Então, temos isso aqui. E agora a gente pode começar a se divertir. Como eu não fiz muita conta, deve ter sobrado tempo à beça. Que horas são? 10h43. Então temos um tempão. Acho que eu sou capaz de acabar a aula que vem até. Deixa eu ver o que a gente pode começar fazendo de interessante. Talvez uma primeira coisa interessante é o seguinte: quando a gente faz uma transformação linear, imagina que a gente tenha... Bom, vamos pensar nisso. Imagem de cônica por transformação linear. Está claro isso aqui? Quer dizer, que se você pegar o conjunto do x, y, dos pontos do plano, seria o seguinte, né? O conjunto dos pontos do plano, vamos ser mais precisos aqui, né? O conjunto dos pontos do plano que, num sistema de coordenadas canônico ou de base ortonormal, tem coordenadas x, y que satisfazem uma equação desse tipo, é sempre uma cônica. Bom, agora imagina que você tem aqui uma cônica, tipo uma elipse assim, bonitinha. Aí você faz uma transformação linear. Então você tem aqui a sua elipse. Aí você fez a transformação linear, assim, e a sua elipse virou alguma coisa assim. Deve ser um pouco mais assim, né? Pode até ter cara de elipse, mas quem garante que é elipse? Então, é uma boa pergunta. Antes de pensar nisso, isso aqui é uma transformação bijetiva. Quando você tem uma transformação que não é bijetiva, bom, você pode levar o plano todo em zero, vira um ponto, não tem graça, né? Mas, por exemplo, você pode fazer uma transformação que pega a sua elipse e, bom, transforma o plano todo numa reta. E aí a sua elipse vai virar um segmento de reta. Então, podem acontecer coisas assim. Eu botei, tem 2 quizzes, aliás, eu botei na aula passada um quiz mais dessa, e aí ontem eu botei um mais da aula passada. Tem 2 quizzes dessa semana. Um deles é exatamente ver o que pode acontecer, o que pode ser a imagem por transformação linear de cônica. Exemplos assim mais agudos, vamos dizer assim. Ó. Por exemplo, se você tem uma hipérbole assim, se você projetar tudo no chão, vai virar... Esse aqui vai virar uma semirreta, esse aqui vai virar outra semirreta. Então, por exemplo, uma hipérbole pode virar, por uma transformação linear, uma semirreta. Então, tem esses problemas assim. Mas, se a transformação for bijetiva, aí não, né? Vai virar uma curva de verdade. Então, essa questão que eu quero olhar. Né? Então, olhar assim por uma transformação linear bijetiva. Quer dizer que vai ter uma coisa assim, né? A11, A21, A12, A22, né? O cara, vamos dizer, XY,
né, vai ser o nosso UV. Se você tem aqui o cara assim, UV, XY, e aí você tem a transformação linear fez o quê? Pegou o E1 e o E2, transformou aqui no ε1, ε2, esse aqui é o A11, A21, esse aqui é o A12, A22, e aí o seu U, né? U vai ser igual a A11 x mais A12 y, seu V vai ser A21 x mais A22 y. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o seguinte, eu tenho uma cônica, né? Então eu tenho uma cônica, né, que ela tem equações, vamos dizer, ela tem uma equação assim, ax2 mais 2b xy mais cy2 mais dx mais EY mais F igual a zero. Então eu quero, na verdade, ver qual é que vai... ver o que eu vou ter de equação em U e V aqui. Não adianta eu ter U e V em função de XY, eu quero XY em função de U e V. Eu posso simplesmente fazer uma observação que se essa transformação é bijetiva, eu posso inverter isso aqui, né? Quer dizer, eu posso, na realidade, trocar aqui isso e dizer, bom, tem aqui B11, B21, B12, B22, que eu multiplico por UV e eu tenho XY. Então, X vai ser B11 U mais B12V, Y vai ser B21 U mais B22V, e eu boto na minha equação. Não preciso nem fazer conta para ver que vai dar uma equação de segundo grau em V, em U e V. Quer dizer, lema básico assim, né? Se você faz a transformação linear e pega um conjunto que satisfaz aqui uma equação de segundo grau, então a imagem vai satisfazer a equação de segundo grau. Na verdade, vamos dizer, cada ponto que satisfaz a equação de segundo grau, talvez um detalhe um pouco mais fino, né? Mas, quer dizer, se você pegar um par XY aqui, que satisfaz essa equação de segundo grau, a imagem dele vai ser um par UV que satisfaz uma correspondente à equação de segundo grau. E reciprocamente, né, se você pegar o UV que satisfaz a equação de segundo grau aqui, invertendo o processo, você tem um XY que satisfaz essa equação aqui. Então, na realidade, né, se a sua cônica aqui corresponde a todos os caras que satisfazem essa equação, a imagem vai ser todos os caras que vão satisfazer uma equação de segundo grau em U e V. Então, a gente pode, vamos dizer, concluir aqui como corolário, né? Vou botar assim, corolário, imagem de cônica, vou chamar assim, isomorfismo linear, uma transformação linear é dito um isomorfismo quando ela é bijetiva. Então, por isomorfismo linear, é cônica. Mas será que
será que eu posso pegar e fazer uma transformação linear, transformar uma elipse numa hipérbole? Ou coisa assim? Porque a equação do segundo grau só me diz que é uma cônica. Então, eu tinha uma equação em x e y, a imagem satisfaz uma equação em u e v, mas são equações diferentes. Então, sei lá, em x e y podia ser uma equação de elipse, e quando eu pego em u e v, virou uma hipérbole. O que lhes parece? Geometricamente, assim. Faço uma transformação linear, pego uma elipse. Pode virar uma hipérbole ou não? Na perspectiva, a gente viu que podia, né? Não? Não, né? Certo? Uma elipse é uma curva limitada. Né? Ela está dentro de um certo número de quadradinhos. Vamos dizer, pode botar um... Você tem aqui... Você tem aqui uma elipse, tem um quadrado aqui, a elipse cabe toda aqui. Quando você faz a transformação linear, esse quadrado vira paralelogramo. Aqui a imagem tem que caber aqui dentro. Só pode caber aqui uma elipse, ou talvez um ponto, ou um conjunto vazio. Bom, mas claramente, se tem pontos na elipse, a imagem tem que ter pontos, então não vai virar conjunto vazio também. Como a transformação é bijetiva, não vai transformar a elipse toda num ponto. Então, a elipse vira elipse. Ponto vira ponto, claro, conjunto vazio vira conjunto. Bom, transformação linear a gente sabe que leva ponto em ponto, conjunto vazio em conjunto vazio, reta em reta, par de retas concorrentes em par de retas concorrentes, par de retas paralelas em par de retas paralelas. Então, os casos degenerados estão todos sob controle. Agora, a gente viu que elipse vira elipse. Agora, esse argumento não vai valer para parábola e hipérbole, porque elas são ilimitadas. O que a gente faz? Tem uma diferença entre parábola e hipérbole. Tem várias, mas uma assim básica é que a parábola é conexa, né? Só tem um pedaço. E a hipérbole você pode separar em dois pedaços. E aí, vamos dizer, se você tem aqui uma hipérbole separada assim, quando você fizer a transformação linear, esse par de retas vai virar um certo par de retas assim, e esse pedaço de cá, sei lá, digamos, vai ficar aqui, e esse pedaço de cá vai ficar aqui, e então os ramos vão continuar separados. Então, a hipérbole vira uma coisa desconexa. Só tem duas cônicas que são em duas partes, a hipérbole e o par de retas paralelas. Uma par de retas paralelas não pode, porque ele só veio de par de retas paralelas. Então, hipérbole vira hipérbole também. E parábola, bom, parábola não vai poder virar elipse, nem reta, nem hipérbole, porque ela não vai se dividir em dois pedaços. Tá? Então, a gente pode dizer que a imagem cônica por isomorfismo linear é cônica de mesma espécie. Tá legal? Observa que eu fiz aqui uma mescla de raciocínio algébrico com raciocínio geométrico, né? Eu fiz uma conta, fiz um algebrismo que me disse que se eu tinha uma cônica, então ela satisfazia uma equação de segundo grau, e pelas contas a imagem satisfaz uma equação de segundo grau. Então é cônica. Agora, a parte de mesma espécie, eu poderia talvez ter tido o trabalho de fazer na álgebra, mas eu tenho um raciocínio geométrico topológico aqui que me mostra que elas são de mesma espécie. Tá? É bem o espírito da coisa aqui, né? Trabalhar geometricamente e algebricamente, usar o que for mais fácil.
que eu posso fazer com isso? De bom. Vou fazer um teorema do Apolônio. Nem precisa disso tudo aqui, mas vou fazer um teoreminha do Apolônio que é muito interessante. Um teoreminha do Apolônio. Vou fazer o caso da elipse. O Apolônio definiu diâmetros de elipse. Eu vou usar nesse raciocínio o seguinte: a ideia é que transformação linear tem as propriedades habituais e leva tangente em tangente. Coisas tangentes vão continuar tangentes. O Apolônio definiu a seguinte coisa: ele tem aqui, digamos, uma elipse, está aqui o centro da elipse, aí ele definiu diâmetro da elipse. Se fosse eu, ou sem querer menosprezar nenhum de vocês, mas provavelmente se fosse algum de vocês, definiria diâmetro assim: pega um segmento de reta passando pelo centro da elipse, e isso é um diâmetro. Mas o Apolônio era o Apolônio. Então o Apolônio fez o seguinte: ele disse, olha, eu vou definir o diâmetro associado a uma certa direção. Ele pega uma reta aqui, e aí vai traçando paralelas, e aí as que interceptam a elipse, ele pega o ponto médio e prova que se você ligar esses pontos médios, você tem um segmento de reta. E esse segmento de reta ele diz que é o diâmetro correspondente a essa direção aqui. Está claro que aqui vem justamente numa tangente, aqui termina numa tangente. Uma maneira da gente provar isso, esse não é o teorema, esse é só assim, a definição, né? Provar que isso funciona é o seguinte, ó, a gente sabe, pega uma elipse qualquer, a gente sabe fazer uma transformação linear que transforma um círculo numa elipse. Já que é uma elipse geométrica, ela tem a equação x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Se você pegar x2 mais y2 igual a 1, levar lá no AXBY, vai dar a elipse. Né? Então, essa transformação linear, que tem inversa, certamente, essa reta, essa direção aqui, vai virar alguma reta aqui, e as paralelas a ela vão virar paralelas a essa. Porque transformação linear preserva paralelismo. Me tortei um pouco no caminho, mas paciência. Cada par de pontos de interseção aqui vira um par de pontos de interseção aqui. E transformação linear preserva ponto médio, porque ponto médio de P e Q é metade de P mais metade de Q. É a combinação linear. Então, os pontos médios aqui viram pontos médios aqui. Só que no caso do círculo, eu acho que eu sei. Acho que eu saberia provar geometricamente, né, que se eu pegar esses pontos médios todos, eu tenho um diâmetro de verdade, passando pelo centro. Como esse negócio vai e volta, esse cara daqui é levado nesse. Então, esse cara que é um segmento de reta, por uma transformação linear, vira um segmento de reta. Aí o Apolônio definiu o seguinte: você tem essa direção, aí o diâmetro dá essa direção aqui. Aí você pega as paralelas aqui, torta essa,
e obtém um diâmetro correspondente a essa direção aqui. E ele diz que esses diâmetros ele chama de diâmetros conjugados. Tá legal? Ora, tá claro aqui, né, que se você agora pegar essas retas aqui, elas correspondem a essas aqui. E o diâmetro conjugado vai ser aqui perpendicular. E aí o Apolônio sacou. Eu realmente nunca vi esse teorema lá nas obras de Apolônio, não olhei e tal, mas um colega me contou isso um dia, a gente estava indo almoçar, e ele falou, tem um teorema do Apolônio foda, assim, que o Newton usou lá no princípio da matemática e tal, que era o seguinte, que quando você tem diâmetros conjugados, você pode tirar a tangente aqui, uma tangente aqui, uma tangente aqui e uma tangente aqui. E esse bicho azul, diz o Apolônio, é sempre um paralelogramo e a área não depende da reta que você pegou aqui para começar. Aí você olha para cá e diz, claro, né, Apolônio? Pô, vai... Né? Você diz, claro, porque essa tangente aqui, né, veio de uma tangente aqui, essa de cá veio da tangente aqui, a de cá veio na tangente aqui, a de cá veio na tangente aqui. Então, qualquer que seja a escolha dessa reta original, o que você vai ter aqui é um quadrado circunscrito ao círculo. Todos têm a mesma área. Eu tenho a transformação linear, a área aqui é o determinante da transformação linear, a área do quadrado. Legal? Peguei, fiz isso. Achei aqui o quê? Um quadrado. Circunscrito ao círculo. Todos têm a área 4R2. E cada um deles é levado aqui, no correspondente, pela transformação linear que transformou esse círculo nessa elipse. Mas a razão entre a área da imagem e a área original para uma transformação linear é o determinante da transformação linear. Então, essa área daqui é o determinante da transformação vezes 4R2. É sempre a mesma. Então, acabamos de ver o que milênios de matemática podem fazer. Apolônio era um dos maiores matemáticos de todos os tempos, o maior matemático do seu tempo. Parece que isso aí era talvez o teorema dos mais brilhantes do Apolônio, e agora nós, simples mortais, somos capazes de olhar para isso. Legal. Então, mas repara que a gente usou coisas, né? Aqui passou pelo Fermat, quer dizer, o Fermat aqui nem tanto, né? Porque a gente podia fazer assim, mas passou por entender transformação linear, determinante e tal, coisas que a gente aprendeu recentemente. Tá? Você pode chegar para o seu professor de matemática do ano passado e dizer, esse teorema do Apolônio aqui e tal, pode ser que ele conheça, mas mais provável que não. Já dá para tirar uma ondinha aqui. Tá? Tem um semelhante a esse para hipérbole, dá mais trabalho. Eu vou só mencionar. A ideia do Apolônio é a mesma para hipérbole, mas você tem aqui uma hipérbole. Aí ele bota a hipérbole conjugada. A hipérbole conjugada é assim, ó, você tem isso aqui, está meio mal feito assim, mas esse aqui passa por aqui. Aí você pega a hipérbole que tangencia aqui, né? Quer dizer, aqui é o B, aqui é o A.
Então, essa hipérbole daqui, vou botar ela amarela. Essa hipérbole amarela, ela satisfaz x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. E a hipérbole branca satisfaz x2 sobre B2 menos y2 sobre A2 igual a 1. E aí ele faz os diâmetros conjugados assim também. Você pega uma direção aqui e vai tirando aqui assim. E aí vai pelos pontos médios. Quando você faz agora, aí pelos pontos médios você tem uma certa coisa aqui assim, e você tira esse cara aqui. Depois você vai fazendo agora a direção desse diâmetro que você obteve aqui, tira os pontos médios aqui e obtém um certo diâmetro conjugado aqui. E aí você pode fazer as tangentes aqui e obter um paralelogramo, e a área desse paralelogramo também independe da configuração original. Nesse caso, eu acho assim, a maneira que eu achei para demonstrar isso foi o seguinte: você pode, por uma transformação linear, transformar esse par de hipérboles em hipérboles equiláteras, quer dizer, que tem assíntotas ortogonais. E por uma rotação, transformar em coisas assim. Essa daqui, vamos dizer, essa amarela aqui, seria y igual a 1 sobre x, e a branca ficaria y igual a menos 1 sobre x. Então dá para fazer, rodar, mexer um pouco, transformar essa nessa daqui. E aí, aqui, vamos dizer, você vai ter vamos dizer, esse paralelogramo vai virar um losango, uma coisa assim. E aí você faz as contas aqui e vê que é sempre a mesma área aqui e, portanto, é a mesma área lá. Não sei se tem uma solução mais simples, mas essa foi a que eu consegui fazer. Então, a Apolônio tem mais essa história aqui. Então, realmente bastante impressionante como muitas coisas que você obtém de cônicas, que são problemas, às vezes, difíceis ou clássicos e tal, com uma álgebra linearzinha, dá para fazer de maneira mais simples. Outro resultado, talvez não trivial, é o seguinte: quantos pontos definem uma cônica? Porque 2 pontos definem uma reta, é um tipo particular de cônica. 3 definem um círculo, mas é um caso particular de cônica. Então, 4, talvez. Mas 4 não vão definir uma cônica, porque claramente você pode obter 2 elipses que se cortam em 4 pontos. Talvez 5. Então, bom, será que por 5 pontos passa uma cônica? Vou colocar essa questão aqui. Então, questão por 5 pontos. Passa uma cônica.
Quer dizer, a gente vai ter que dar 5 pontos assim, né? x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5. Isso já é... Nós já estamos encaminhando algebricamente aqui. E aí nós estamos procurando uma equação assim, ó. ax2 mais 2b xy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a 0. E esses 5 pontos têm que satisfazer essa equação aqui. Então, na verdade, a gente está procurando... Acho que aqui eu não vou nem usar 2b, vou usar b só, né? A gente está procurando, na verdade, A, B, C, D, E e F. A rigor, né, claro que você pode, se você tem esses caras aqui, você pode multiplicar eles por que você quiser, vai dar a mesma equação. Então, na verdade, você tem um problema que tem... Você está procurando 6 números aqui. Não todos nulos. Todos nulos aí roubou, né? Seria o plano todo. Né? Cada vez que você substitui um ponto aqui, x1, y1, você tem uma equação em A, B, C, D, E, F. Então, na verdade, vai ter 5 equações. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma coisa assim, ó, que vai ser A11, A, mais A12B, mais A13C, mais A14D, mais A15E, mais F, igual a 0, até A51A, mais A52B, mais A53C, mais A54D, mais A55E, mais F, igual a 0. E a gente quer saber se esse sistema tem uma solução não trivial, porque a gente não quer que todos aqui... Então, esse cara daqui, ó, esse daqui, ε1, ε2, ε3, ε4, ε5, e vamos botar aqui o ε6, né? Vamos fabricar ele aqui, né? 1F igual a 0, 1F igual a 0, então esse cara daqui, ε6 igual a 0. Então, a nossa pergunta é o seguinte, questão: dados 6 vetores em R5, será que existe combinação linear não trivial do 6 que é nula? Resposta: qual é a dimensão de R5? 5. Qual é o maior número de vetores linearmente independentes que eu posso ter em R5? 5. Então, se eu der 6 vetores em R5, eles são linearmente dependentes e existe essa combinação. Então, por 5 pontos, passa uma cônica. Será que é única? Bom, eu sei
mostrar que não é única sempre, porque olha só, se os 5 pontos tiver 4 colineares e mais um quinto, eu posso passar aqui uma reta e aqui eu posso passar outra reta qualquer. Se eu tiver 3 colineares e mais 2 fora, aí eu sou obrigado pelos 3 colineares, não sei aí, não está claro que eu possa passar digamos que eu tivesse uma coisa assim, eu sei passar uma reta aqui, outra reta aqui, mas será que pode, sei lá, passar uma hipérbole, alguma coisa assim? Então, bom, vamos imaginar assim, que a nossa situação... Só deixar essa questão, será que se eu tiver isso, se eu tiver uma situação assim, 3 pontos colineares, e mais 2 aqui fora, será que só tem realmente um par de retas? Ou pode passar alguma outra coisa? Bom, uma elipse não dá, né? Elipse não tem 3 pontos colineares. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a seguinte questão. Pega 2 cônicas e vamos ver quantos pontos a gente pode ter de interseção entre elas. Então vamos colocar, então agora a questão assim, né? Dadas 2 cônicas. O caso de 2 retas, bom, cônica, vamos dizer, cônica, ponto, conjunto vazio, vou pular, né? Mas o caso ruim parece ser o seguinte, né? O caso em que você teria uma cônica sendo par de retas, outra cônica sendo par de retas, ou uma reta e 2 retas também, né? Você pode ter 2 paralelas e uma reta só sendo uma das 2. Então, vamos imaginar assim, que a gente tem 2 cônicas e que uma delas, pelo menos, é não degenerada. Tá? Das 2 cônicas, sendo uma não degenerada, sua interseção tem no máximo quantos pontos? Oi. A expectativa é que seja, se for 4, significará que 5 vão definir uma cônica só, né? Eu estou pensando em fazer a seguinte coisa.
Está claro, né, que uma hipérbole... Bom, primeiro, está claro que uma parábola vira uma coisa... Eu posso, por uma transformação linear, pensar que uma parábola vai ser uma coisa tipo y igual a x2, que é uma função. Então, se uma delas for uma parábola, a gente vai ter o seguinte, ó, y igual a x2 e ax mais by, bxy mais c, ax2 mais dx mais ey mais f igual a zero, esse é o nosso sistema. Tá? Como assim? Quer dizer, se uma for uma parábola, eu faço uma mudança de coordenadas que transforma a minha parábola nisso daqui. E a minha outra cônica vira uma coisa assim. Né? Quer dizer, repara, as mudanças de coordenadas admissíveis aqui são o quê? Transformações lineares bijetivas e, eventualmente, translação para trazer a origem para onde eu quero. Então, eu estou aceitando isso. Transformação linear bijetiva, translação que é bijetiva. Então, as transformações que estou fazendo são bijetivas. Por meio de uma transformação bijetiva, eu faço a minha parábola virar essa aqui. E a outra vai virar uma outra cônica qualquer com essa equação aqui. Quantas soluções, no máximo, tem esse sistema? O que eu faço aqui? Já está bola na marca do pênalti. Vamos ver muito isso na Copa do Mundo. E eu não sei se alguém aqui se garantiria contra um goleiro de Copa do Mundo, mas aqui, vamos ver. O que você faz com essa equação? Pega o y, substitui por x2. Então, entra aqui o x2 aqui, o x2 entra aqui, e o x2 entra aqui, vira uma equação do quarto grau em x, que tem, no máximo, 4 soluções. Cada solução vai me produzir aqui, cada x vai me produzir um único y. Portanto, no máximo 4 pontos. Fim. Parábola. Segundo caso, pensar assim, uma delas ser uma hipérbole. Hipérbole, também posso transformar numa hipérbole equilátera e também posso, rodando, transformar uma y igual a 1 sobre x. Então, por meio de uma bijeção, eu transformo uma nisso daqui. Eu vou poder fazer o mesmo truque aqui, né? Faço. Bom, aqui eu já estou garantindo que o zero, x igual a zero, está fora. Aí eu substituo esse bicho aqui, aqui, aqui. Aqui desaparece, aqui fica 1 sobre x2, aqui 1 sobre x. Se eu multiplicar por x2, eu tenho uma coisa do quarto grau. Então, vai ter também, no máximo, 4 soluções em x, e para cada x tem um único y. Então, 4 soluções no máximo. Então, se uma for uma parábola ou for uma hipérbole, está resolvido. Agora, elipse. Repara que parábola e hipérbole resolveu, inclusive, se a outra for reta, na parte de retas e tal. Não tem, ou duas hipérboles, coisas assim, né? Quer dizer que esse caso aqui, ó, que a gente pode olhar para esse e dizer, se tiver uma hipérbole assim, sei lá, uma coisa meio assim,
assim aqui, e ainda por cima tiver uma reta, será que dá? Acho que a gente consegue. Mas, na verdade, talvez dê para perceber um pouco que isso não dá, né? Que quando você pega dois pontos aqui na hipérbole, pelo jeito, ó, não tem como cortar num terceiro aqui. Tá? Mas podia ser meio esquisito. Mas, bom, tudo bem. Agora é uma elipse. Né? Bom, primeira coisa, elipse e reta se cortam em 2 pontos. Então, elipse par de retas, 4 pontos. Então, elipse com retas, morreu. Elipse com hipérbole, elipse com parábola está contido nos casos anteriores. Então, na verdade, o que sobrou é 2 elipses. Duas elipses. Eu vou pensar da seguinte maneira. Primeira coisa, eu boto um sistema de coordenadas, faço uma transformação linear e uma das elipses vira o círculo, x2 mais y2 igual a 1. E a outra pode estar aqui assim. Só que o círculo eu posso rodar que ele continua igual. Então eu posso rodar isso e o meu x2 mais y2 igual a 1 fica aqui e a minha outra elipse virou uma elipse com os eixos assim. Então eu posso simplificar para x2 mais y2 igual a 1 e alguma coisa assim, né? A x2 mais by mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a 0. Quer dizer, eu perdi o b aqui. Isso aqui, ó, me permite, se eu não me engano, o que eu posso fazer aqui? Bom, tem esse y. Eu posso substituir pelo menos o y2 aqui, né? Se eu substituir o y2, eu vou ficar com uma coisa assim, né? ax2 mais... Quer dizer, eu vou ficar com alguma coisa do tipo... do segundo grau em x, uma coisa do tipo y igual a alfa x2 mais beta x mais gama. A menos, bom, se esse y aqui não existir, eu fico com uma equação do segundo grau em x, vai ter 2 soluções. Quer dizer, se esse y desaparecer, eu teria uma coisa assim, desapareceu esse aqui entrou o x2 aqui, fica com uma equação do segundo grau em x, acho 2 valores de x, para cada valor de x aqui eu tenho 2 de y, tenho 4. Senão eu fico com, eu troco essa por essa daqui. Isso é reversível, né? Quer dizer, eu posso, vamos dizer, voltar para essa daqui. Então, o meu sistema passa a ser esse aqui. Aí eu pego o meu y, que é do segundo grau em x, e substituo aqui. Aí eu tenho uma coisa do quarto grau em x. Tenho no máximo 4 soluções para x. Cada uma delas me dá um único y aqui. Então eu tenho 4 pontos. Oi. Essa daqui? Não, é porque aqui ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui o seguinte, ó, ax2 mais c 1 menos x2 mais dx mais ey mais f
igual a zero. Agora eu grupo os termos em x2, isso aqui tem um alfa x2, tem mais dx, mais um g, que corresponde ao f menos c, mais EY igual a zero. Se o E fosse zero, eu já tinha tratado. Então, como o E é diferente de zero, eu escrevo Y igual a alguma coisa do segundo grau em x. Agora, com isso, eu pego esse Y, que é do segundo grau em x, e substituo aqui. Como ele levou ao quadrado, vai ficar do quarto grau em x. Aí essa equação, eu sei que tem no máximo 4 soluções. Mas para ser a solução do sistema, vai ter que satisfazer essa daqui. Então, para cada x que eu achar aqui, eu vou ter um único y aqui, porque eu estou com yx, y como função de x. Então, no fim, eu tenho no máximo 4 soluções. Então, eu provei que dadas duas cônicas, sendo uma não degenerada, sua interseção tem no máximo 4 pontos. Então, por 5 pontos, vai passar no máximo uma cônica não degenerada. Quer dizer, se passar uma cônica não degenerada, é única. Se você admitir cônicas não degeneradas, quer dizer, admitir retas na história, então você tem situações em que você pode ter infinitas cônicas passando por 5 pontos. Isso aqui, repara, deu trabalho, né? Não foi tão simples assim. Mas isso é um caso particular do teorema chamado teorema de Bézout. Não sei se ainda existe essa expressão do bizu da prova. Em tempos muito antigos, né, eu nem vivi esses tempos, mas o teorema de Bézout era do programa de alguma coisa que tinha muitos alunos, do ensino médio. E a lenda é que teve uma prova que correu a informação de que a dica era o teorema de Bézout, e aí virou o bizu da prova, dessa expressão que o bizu da prova era tal coisa. Quando você tinha... O teorema de Bézout é um teorema bem mais geral, que no caso do plano, aqui você tem um sistema de 2 equações do segundo grau. Então, você está vendo que com 2 equações de segundo grau, exceto casos degenerados, você tem no máximo 4 soluções. Se você tiver 2 equações, uma de grau m e outra de grau n, exceto casos degenerados, o teorema diz que tem m vezes n soluções no máximo. É sempre possível você obter m vezes n pelo seguinte, vamos dizer, se você pegar x menos A1, x menos AN igual a zero, isso é uma equação de grau n em x e y. E y menos B1, y menos Bm igual a zero, é uma equação de grau m em x e y. Esse sistema aqui é um sistema em x e y, e você tem isso, né? Você tem n retas satisfazendo isso aqui e m retas satisfazendo a de baixo. Então, você tem m vezes n soluções. A ideia é que, em geral, a menos de casos degenerados que é fácil criar, você vai ter m vezes n soluções. Eu estou há tempos tentando convencer um colega que é especialista no assunto a dar uma palestra de 15 minutos explicando por que esse teorema é verdadeiro. Mas ele não é muito do tipo que simplifica as coisas, ainda não consegui
convencê-lo. Então, esse daqui... Então, aqui a gente mostrou um caso particular aqui, já deu trabalho. Já tiramos coisas aqui, está vendo que a álgebra linear até que nos socorreu nessas questões, que são questões geométricas e que a gente tratou algebricamente. Né? Que horas são? 11h37. Caramba, quanto tempo ainda. Eu acho que eu vou me aventurar a, vamos dizer, esboçar a questão que é um pouco mais... Não sei se não é mais difícil, mas... Que é a questão que eu tinha colocado já há um tempo para vocês, que é a seguinte, né? Quando você traça uma cônica, você tem um cone circular reto. Então, você tem um círculo aqui, um círculo C, um ponto V, e você está olhando para esse círculo, só que você coloca o plano do quadro assim. Então, a vista em perspectiva desse círculo é o quê? Você liga V aos pontos de C e você obtém a interseção aqui com o quadro e dá uma cônica. Dependendo, mantendo o ponto de vista aqui, o círculo aqui, dependendo de onde você colocar, né, o seu cavalete, bota lá o seu quadro, pode ser que dê uma elipse, pode ser que dê uma hipérbole, mas sempre dá uma cônica. Mas repara, esse é um caso meio particular. Então, o que aconteceria, né, se eu fizesse a mesma coisa, mas colocasse o meu ponto V aqui assim, e olhasse aqui e obtivesse uma outra curva assim. Agora, é um cone também, porque você tem uma curva plana, tem um ponto aqui, está ligando, só que esse cone, eu botei um videozinho na página do curso, né? Faço o desenho, você olha, pode ter a ilusão de que talvez, colocando direitinho um círculo aqui, ele cabe, mas você olha do jeito que você vê que não tem, em princípio, não tem como botar uma esferinha aqui dentro tangenciando. Então, esse cone aqui não é mais circular reto. Mesmo que você olhe assim, bote um eixo aqui. Então, não sei mais. Essa curva aqui, será que ela é uma cônica? Passa a ser uma questão, de certa forma, desafiadora, né? Bom, a ideia, eu digo que a resposta é sim. Sim, essa curva aqui é uma cônica. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso, talvez, fazer... Aliás, eu estou olhando aqui para o círculo, né? Eu vou fazer um pouco mais geral. Vou imaginar o seguinte, né? Eu tenho aqui um plano aqui, e aqui eu tenho uma cônica. Vou ser bonzinho comigo mesmo, vou desenhar uma cônica que a gente vê como uma elipse. Está aqui essa cônica nesse plano. Aí eu pego um ponto V, aqui assim, e produzo com esse ponto V e essa cônica um cone, que não é mais circular reto. Podia ser uma hipérbole isso aqui. Aí pego esse cone e secciono por um certo plano e obtenho aqui uma certa curva. Então, é um cone que tem como diretriz uma cônica.
e tem um vértice que não se projeta perpendicularmente sobre o centro dessa cônica, que pode nem existir, no caso de uma parábola, nem isso, né? Então, será que essa coisa aqui, né, será que essa curva aqui é uma cônica? Vou ter um vídeo mostrando isso, vamos dizer, repetir os argumentos. A primeira coisa é a seguinte, essa aqui eu sei que é uma cônica. Essa aqui é. E como eu vi lá na hora que eu fiz a dedução de que a seção de um cone é uma cônica, eu vi que eu posso, tomando adequadamente o meu cone, meu plano, eu posso obter qualquer cônica, com qualquer excentricidade, quaisquer focos, quaisquer... Se eu der uma cônica qualquer, né, inventada lá com foco diretriz, por exemplo, eu posso obter uma cônica como uma seção cônica. Então, essa daqui, né, tem um cone que, interceptado por esse plano, dá essa cônica aqui. Então, eu vou pegar esse cone, né, ele tem aqui vou botar uma esferinha aqui dentro, só para lembrar que esse é um cone circular reto, que me dá essa coisa aqui. Bom, o que eu sei? Eu sei que este é um cone circular reto. Então, qualquer plano que seccione esse cone aqui, vou chamar ele de cone, estou meio sem cores aqui hoje, né? Vou pensar, esse aqui é o cone amarelo, e ali o cone branco. Então, qualquer plano que seccione o cone branco, vai me dar uma cônica. E aqui eu tenho, né, um plano, né? Aqui eu tenho esse plano amarelo. Agora, eu posso fazer uma transformação linear, não do plano, mas do espaço, que vai me deixar esse plano parado e vai me mover esse ponto para cá. Por exemplo, eu posso pegar aqui um sistema de coordenadas no espaço, botar minha origem aqui assim. Então, aqui eu tenho E1, E2, E3, E1 e E2 estão nesse plano aqui. Então, a minha transformação vai fazer que... eu posso até, vamos dizer, vou botar o E3 aqui. Não tem problema assim, né? Tá, eu boto uma escala que me deixa o E3 aqui. Então, eu vou ter que T de E1 igual a E1, T de E2 igual a E2, e T de E3, vamos chamar esse cara daqui de V1. Esse aqui era o meu V, que era o E3. Poderia ser uma constante vezes E3, mas vamos pensar assim, T de E3 igual a, vamos dizer, esse ponto V1 corresponde ao vetor ε1. ε1 é esse cara daqui. Podia ser chamado de V1 também, não tem problema, mas vou chamar de ε1. Essa é uma transformação linear. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse cone amarelo e vai transformar no cone branco. Por quê? Porque cada ponto daqui, como está nesse plano, ficou parado. As retas amarelas são retas que ligam pontos daqui com esse E3 aqui. Esse ponto ficou parado, esse foi parar no V1, então a reta que vinha daqui para cá vai daqui para lá. Então transformou o cone amarelo no cone branco. E esse plano amarelo alfa aqui, meu giz amarelo, esse plano alfa aqui,
vai ser também transformado. Quer dizer, a transformação linear pega e leva plano em plano. Então, ele vai me virar aqui um certo plano beta. Né? T de alfa igual a beta. Mas beta, quando corta esse cara daqui, ele corta numa cônica. Uma cônica aqui, C1. Mas essa cônica aqui, bom, esse plano intercepta esse cone e dá C1. Como é uma bijeção linear, esse plano alfa interceptou esse cone e teve a cônica C. Então, T de C é igual a C1. C1 é uma cônica. Agora, é só uma questão de ajustar o sistema de coordenadas, porque eu estou com o quê? Eu estou com uma transformação linear que está pegando essa curva, essa cônica C e transformando na cônica C1, mas é a transformação no espaço. Mas se eu botar um sistema de coordenadas nesse plano aqui e outro sistema de coordenadas nesse plano aqui, de maneira que a origem daqui seja levada na origem de lá, eu vou ter uma transformação linear desse plano nesse plano. Quer dizer, aqui eu posso botar um sistema de coordenadas, digamos que esse ponto daqui, O, vá no ponto O1 aqui. T de O igual a 1. Então, quando eu pegar agora um ponto daqui, ele tem um vetor, ponto nesse plano, ele tem um vetor aqui, a cabeça desse vetor vai para cá, esse O vai para o O1 e esse vetor vai nesse daqui. E essa transformação vai ser linear. Creio eu. Não sei se precisa mais sofisticação que isso, mas claramente eu vou ter como fazer a restrição da transformação T a esse plano amarelo levado no branco virar uma transformação linear. Mas transformação linear leva cônica em cônica. E vice-versa, porque ela é bijetiva. Então, isto aqui é uma cônica, tem uma transformação linear transformando nessa, essa aqui é uma cônica. Tem talvez um detalhe aqui nessa história, né? Tem um detalhe que pode faltar ponto. Por exemplo, se essa cônica, digamos que essa cônica aqui seja uma hipérbole. Quando eu faço esse cone aqui, o cone que produziu a hipérbole, eu estou com uma hipérbole. Tem aqui o cone e aí tem uma hipérbole aqui. Digamos que eu pego a hipérbole, pego o verso e vou reproduzir o cone. Vão faltar, tem as duas geratrizes que são paralelas à hipérbole, não vão aparecer. Então, na hora que eu pegar esse cone de cá, pode ser que fiquem faltando duas geratrizes. E se calhar desse plano aqui cortar essas duas geratrizes, por exemplo, ser uma elipse, ou uma hipérbole que corta essas duas geratrizes, vão faltar dois pontos aqui. Então aqui eu teria, na verdade, uma cônica em que podem faltar dois pontos. Se podem faltar dois pontos aqui, poderão faltar dois pontos aqui. Ou, como dá para ver nesse caso aqui, ó, imagina esse caso aqui, ó, eu tenho a hipérbole, peguei esse cara, e esse é um cone circular reto. Então, eu construí um cone a partir de uma hipérbole. Quando eu cortar por um plano assim, que daria uma elipse, acontece que esse cone, construído a partir da hipérbole, ele tem
duas retas faltando. Então, quando eu cortar por esse plano aqui, vai dar uma elipse com duas retas faltando. Então, realmente pode acontecer isso, mas não pode acontecer mais do que isso. Quer dizer que a vista em perspectiva de uma cônica é uma cônica em que, eventualmente, podem faltar um ou dois pontos. Quer dizer, uma cônica menos um ponto ou uma cônica menos dois pontos. E que foi álgebra linear pura. A primeira vez que eu fiz isso, acho que eu deixei no livro, eu botei lá as equações, fiz em perspectiva, calculei as equações e tal, fiz umas contas meio escabrosas e concluí. Mas depois eu achei que era mais bonitinho fazer assim. Então, vamos dizer, nós viemos das cônicas pela geometria, incorporamos um tanto de álgebra linear, de coordenadas, no nosso conhecimento de cônicas e devolvemos para as cônicas, né? Provamos aqui uns 4 teoremas aqui. Eu não tenho a menor ideia de como é que na faculdade de arquitetura eles provam isso. Eu ainda não tive a iniciativa de perguntar para o colega da faculdade de arquitetura como é que eles mostram esse teorema diretamente. Eles devem fazer por algum raciocínio geométrico sem álgebra linear. Mas, então, é isso. Eu acho que eu acabei, que eu ia falar de cônicas em 2 aulas, pensei que ia falar em 3. Não sei. Bom, vamos ver o que vai ser feito na próxima aula. Um mistério, até para mim.